Hoje, dia 25 de maio, sexta-feira. Bem-vindos ao nosso programa Toda Tarde. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o tropeirismo. Você conhece a história dos tropeiros? Então fique atento porque você vai aprender comigo. E ainda vai fazer um artesanato muito bacana. É a pátina que a gente já viu em outras vezes, mas desta vez você vai aprender a fazer a pátina provençal. Lindíssima, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E ainda, para comemorar a Semana do Tropeiro, que tal uma receita maravilhosa? Feijão tropeiro e todos os seus truques. Tudo isso no nosso programa Toda Tarde desta sexta-feira, é logo após o intervalo e eu fico aqui esperando você. Agora sim, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história dos tropeiros e a nossa cidade de Sorocaba. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios José Rubens Incal. Ele sabe tudo sobre o assunto, um pesquisador de mão cheia. Olha só. Olha só, do dia 21 a 27 de maio nós comemoramos a Semana do Tropeirismo. Para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Zé Rubens. Tudo bem, Zé? Muito bem, obrigado. Agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui. Imagina, obrigado você por ter vindo. Olha só, ele é pesquisador, também diretor da Biblioteca Infantil de Sorocaba, é isso? Isso, Biblioteca Infantil. Olha só, uma pessoa culta, né, gente? Então vamos aproveitar dessa cultura e vamos aprender. Para quem não sabe, como a gente pode explicar o que foi o tropeirismo? Olha, o tropeirismo pode, para ficar mais didático, a gente não aprende na escola que teve o ciclo do ouro, o ciclo da cana, o ciclo do café. Para ficar didático, o tropeirismo também foi um ciclo econômico que envolve este senhorzinho que está aí na miniatura dele. Quem era o tropeiro? Era o sorocabano, que uma determinada época, no final das bandeiras, dos bandeirantes, ele vai para o sul buscar esse animal mula. E ele vem tocando essas mulas lá do Rio Grande do Sul para Sorocaba para serem vendidas aqui. E o que era a mula? Era o caminhão da época. E graças a essas mulas que era vendida em Sorocaba para o Brasil inteiro, vinha gente de Minas, do Espírito Santo, Bahia, até do Rio Grande do Norte, comprar a sua mula para quê? Para usar no transporte, para movimentar engenho. E se hoje a gente fala que o Brasil teve o ciclo do ouro, da cana, do café, embaixo desses ciclos, movimentando essa economia, transportando o café, o algodão, o ouro, eram as mulas de Sorocaba. E ainda nos dias de hoje, a gente consegue perceber alguma característica do tropeirismo? Olha, eu acho que o que é legal de Sorocaba é por ser até uma cidade antiga, ela tem muita história para contar. E é legal que dá para contar a história do Brasil contando um pouquinho da história de Sorocaba. Nós tivemos os nossos índios que moravam aqui e que tinham um caminho indígena, não gosto de falar tem ainda, ele existe, o Piabiru, que era um caminho que ia de São Vicente, no litoral, atravessava todo o estado de São Paulo, capital, Sorocaba, e ia até o outro lado da América, o Peru. Esse caminho existe. Quando a gente passeia pela Rua de São Bento, General Carneiro, a gente está seguindo a trilha dos índios. Olha. E por esse mesmo caminho vieram os bandeirantes. E por esse mesmo caminho, alargando e ampliando outros caminhos, o tropeiro. E o que ficou do tropeiro? Hoje nós não temos mais tropeiro. Por quê? O caminhão, o trem, outros lugares criam mulas, não precisa mais o tropeiro ir para o sul para vendê-los aqui, vender essas mulas em Sorocaba. Mas ele seria hoje, atualizando, fazendo uma linguagem mais atual, seria o grande empreendedor anônimo, que até por uma questão de sobrevivência, abandona a família, a mulher, os filhos e vai para o sul. Os cartórios aqui de Sorocaba tem muito registro assim, eu, Zé Rubens Incal, estou indo para o sul, deixei uma dívida com a Tati, deixo minha mulher, meus filhos, não sei se eu volto. Olha o peso dessa palavra, porque não havia estradas. Enfrentava 6 meses de viagem de ida e volta, tocando essas mulas, e olha que fantástico. Eles não vinham do dia para o outro. Do sul eles iam parando em pousos.
Então o que era o pouso? Um lugar assim no meio do campo que tivesse água para os animais, uma mata que eles não desembestassem fugindo e mato para eles pastarem. Ali eles ficavam. Com o passar do tempo, esses lugares foram sendo ocupados por uma igrejinha, uma pequena venda. Onde eu quero chegar? Esses infinitos pousos, que eram os pousos dos tropeiros, foram surgindo em pequenas cidades. Então esse anônimo tropeiro, que eu falo que foram vários que foram, sem querer foram fundadores de cidade. A culinária da época do tropeirismo. Vamos falar assim, a primeira vez veio assim à mente o feijão tropeiro, que era a comida dele. Por quê? Por que o feijão? Porque é um prato assim, é um alimento fácil de ser transportado, aguenta grandes viagens. O que é o feijão tropeiro? É o feijão que variava muito do bolso e da geladeira do tropeiro. Se ele tivesse linguiça, botava linguiça, carne seca, paio, bacon e assim vai. Altamente calórico, porque esse trabalho exigia energia, né? Mas ele comia isso 6 meses de viagem. Se ele chegasse aqui em Sorocaba, ele queria comer de tudo, menos feijão tropeiro. Com certeza. Na verdade, já estava até aqui. Agora deixa eu te perguntar, Semana do Tropeirismo, por que da escolha de datas? Tem algum significado? Tem. Por quê? Porque os tropeiros, quando eles voltavam para cá, eles resolveram escolher uma data. Porque a feira, a venda de moar acontecia o ano inteiro. Mas a grande maior parte resolveu estabelecer maio. Abril, maio. Por quê? Naturalmente porque terminaram aquelas chuvas de verão. De janeiro até fevereiro e março, muita chuva, as estrada nem existia, os caminhos ficavam complicados. Nesse período já estava assentado. E este período também não era nem muito calor nem muito frio. Então quem viesse do Nordeste não sentiria muito agradável para viagem, né? E quem viesse do Sul não sofreria do calor. Olha, até nisso eles já pensaram. E as comemorações? No domingo, o tradicional desfile de Muares. Então, cavaleiros, pessoas de Sorocaba, de região, e está vindo uma tropa também muito grande de cavaleiros de Itararé, seguindo a tradição, vem até Sorocaba e no domingo pela manhã eles desfilam pelos caminhos do tropeiro aqui na cidade. Mais de 3.000 cavaleiros. Zé Rubens, adorei te conhecer. Eu que agradeço. Parabéns por esse conhecimento vasto que você dividiu com a gente. Espero que você volte outras vezes. Eu agradeço a oportunidade. Sucesso para você e obrigada para você também. Viu só? Prestaram atenção? É importante saber um pouquinho mais da nossa cultura e da nossa história também. Agora a gente vai dar uma pausinha e na volta você vai aprender nesse artesanato a fazer a técnica da pátina provençal. Fica lindíssimo na sua casa, em caixas, móveis, enfim, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Logo após o intervalo, então já sabe, fique ligadinho aí. Hoje na nossa aula de artesanato nós estamos recebendo Fernanda Monteiro. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Melhor agora com você, porque eu fiquei sabendo que você é formada em artes plásticas, é isso? Sim, isso mesmo. Ou seja, não poderia ter melhor professora no dia de hoje, porque na verdade a Fernanda ela não vai ensinar bem o artesanato peça. Ela vai ensinar melhor a técnica, Exatamente. né? Da pátina provençal. Isso. Vamos lá, no que consiste a pátina provençal? A pátina provençal é uma pátina que é largamente usada hoje na decoração de acessórios e móveis. Então eu vou ensinar como é que a gente pode proceder para fazer essa pátina. Vou usar para isso algumas plaquinhas de madeira e trouxe aqui 2 exemplos de aplicação da pátina em peças pequenas. No entanto, essa pátina pode ser feita em peças maiores, inclusive cadeiras, mesas, na superfície que a pessoa quiser, logicamente desde que essa superfície seja a superfície de madeira ou MDF. Vamos então aprender esta técnica. O que eu vou precisar? Então, a gente vai trabalhar a técnica com tinta PVA. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui, vou molhar o meu pincel, vou pintar sempre no sentido do comprimento da peça. Então eu vou iniciar aqui. Então é interessante passar 2 vezes. Isso, 2 vezes intercalando a secagem, porque não adianta nada eu passar novamente com a tinta molhada. Com certeza. Eu preciso esperar secar para poder passar de novo. Então aqui eu tô com a primeira fase da minha peça, a primeira mão.
Eu vou deixar ela secar para depois aplicar a segunda mão. etapa. E agora, procedimento? Então, agora a gente já deu 2 camadas de tinta marrom na peça. Ela está seca, a gente percebe que ela está bem seca, porque ao toque ela fica a temperatura ambiente. Entendi. Daí a gente vai pegar um pedaço de vela para fazer uma máscara. Então, o que é essa máscara? Essa máscara vai auxiliar no nosso processo de lixamento depois. Isso sempre no sentido do comprimento da peça. Então a gente vai esfregar. Aqui você vê que é um material bem simples. Pode ser uma vela que a gente usa em casa. Nossa, quando apaga a luz. Ela tá usando. É um pedacinho, a gente usa bastante. É uma cobertura que a gente percebe que ela ficou um pouquinho esbranquiçada, mas que não tá soltando. Ok? Depois que aplicou, Aí a gente vai vir com o PVA branco. Agora, para dar a segunda mão nessa etapa, o que acontece? O tempo de secagem vai ser um pouquinho maior. Porque como a gente passou a máscara, que é a parafina, a gente diminuiu um pouquinho a absorção do MDF. Tá. Então a gente às vezes precisa esperar um pouquinho mais, cerca de uns 20 minutos. Ah, mas é rápido também, né? É rápido também. Normalmente a gente numa tarde dá para brincar e fazer uma peça toda. Agora eu vou iniciar o processo de desgaste. Então eu vou pegar uma lixa. Tá. Essa aqui é uma folha de lixa 100 para madeira, tá? Eu vou cortar essa lixa um pedacinho bem pequenininho. Não é porque eu não quero gastar, não. É porque não é necessário. Não tem necessidade. Então eu vou pegar a minha pecinha. O processo de lixar vai ser exatamente no mesmo sentido que a gente vem fazendo até agora, do comprimento. Quando a peça tem quina, que nem aqui essas quinas do porta-retrato, ali que tem os cantos vivos, né? É bom a gente pegar a lixa e dar uma reforçada, porque a característica dessa pátina é essa, além desse desgaste na peça, é esse desgaste maior nas quinas. Entendi. Né? Daí eu vou pegar uma outra lixa, que é uma lixa um pouquinho mais fina, é a lixa 180. Ok. Vou lixar. Essa lixada que a gente vai dar aqui vai ser para manter a peça num toque mais gostoso. Porque a primeira lixa a gente passou para dar o desgaste, né? Agora essa é uma lixa de acabamento. Tá. Daí agora a gente pode fazer uma decoração. Pode deixar assim, finalizar assim e daí aplicar o verniz ou a cera, que é a próxima etapa que eu vou explicar. Ou então a gente pode aplicar o stencil, que é esse desenho que do porta-retrato. Essa plaquinha de stencil a gente compra pronta nas lojas especializadas, tem com diversos desenhos, vende na internet, é um material bastante comum e fácil de encontrar. E daí eu vou pegar um outro pincel, que é este aqui. Este pincel se chama brochinha. A brochinha, esse pincel policinho, a princípio você fala, nossa, meu pincel infantil é um pincel infantil. A gente compra para crianças lá na escola, pode comprar na papelaria, é esse mesmo. Eu vou pegar aqui uma tinta de outra cor, só para dar um contraste, para a gente poder enxergar melhor aí na tela. Pegar essa tinta vermelha. Se você não quis o desenho, você tem a opção também em colocá-la assim. E aí, ao final dela já, o verniz? O verniz é o final dela. Depois que eu estiquei o verniz, o que eu faço? Prontinho, a sua peça está terminada, finalizadinha. Adorei.
Super fácil. Super fácil, o resultado fica lindíssimo, aí vai da sua criatividade, como eu disse, de fazer o que você quiser, mesa, cadeira, enfim, gente, deixa a sua criatividade comandar. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada a vocês. Espero que vocês façam e curtam em casa. Viram só que técnica linda de pátina? E o bacana é que fica bom em qualquer ambiente da sua casa. Beijo para Fernanda Monteiro, que foi a nossa professora. Agora a gente dá uma pausa e na volta, que delícia! Vocês vão aprender a preparar feijão tropeiro. Agora sim, hora de aprender a fazer essa receita maravilhosa, é claro. Com ele, nosso parceiro, o chefe Carlos Martins, é com você. Boa tarde, Tati. A gente está aqui mais uma vez para preparar mais um prato da culinária tropeira. Vamos trabalhar hoje com feijão tropeiro. Eu vou usar um azeite para fritar um pouquinho essas carnes, mas você pode usar uma manteiga de garrafa, você pode usar qualquer outro lipídio ou qualquer outra gordura aqui. Vou usar o azeite, que é o que nós temos aí em casa. Até um óleo de soja, um óleo de girassol cai muito bem. Aquecendo um pouquinho, eu vou entrar gradativamente com os cubos aqui de bacon. Vamos dar uma fritada um pouquinho rápido aqui nesses bacons para reduzir um pouquinho e ele ficar um pouco mais crocante. Logo em seguida eu entro com a calabresa também cortada em cubos. Olha que eu não cortei isso em cubos muito pequenos porque eu quero que ele apareça realmente no meio do feijão. E eu venho com a carne seca, que já foi dessalgada e eu já fiz uma pré-cocção nela. Também está em cubos. Agora eu só vou refogar um pouquinho para a gente conseguir um pouco dessa gordura do bacon, porque eu vou usar essa gordura no final para finalizar a couve que vai ser servida junto com o prato. Eu vou para uma panela maior agora. Eu vou acrescentar agora uma cebola picada bem miudinha. Ela vai dar uma suada, ela vai começar a dar uma refogada aqui. E aí o ponto dessa cebola é quando ela fica um pouco mais transparente. Assim que a cebola já começa a dar uma suada aqui dentro da nossa wok, eu vou vir com um pouquinho de alho picadinho para dar um outro sabor. Feijão pé de alho. Então a gente vai acrescentar o alho e continua mexendo para dar uma suada um pouco melhor aqui nessa cebola. Bom, a cebola e o alho já suaram aqui um pouquinho, eu venho com o feijão já pré-cozido al dente e agora é agregar sabores a esse feijão. O feijão foi cozido sem sal, que agora eu vou chegar no sal que eu preciso, porque as carnes já são salgadas que nós vamos agregar aqui daqui a um momento, né? Eu vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino aqui nesse feijão. A gente pode acrescentar aqui uma pimenta dedo de moça. Pode picar menor, eu vou deixar em pedaços maiores, porque se você não gostar, você pode retirar e não comer, só para saborizar um pouquinho. E eu já vou entrar com aquelas carnes iniciais que nós havíamos já fritado. Com
um detalhe, olha, que eu tinha falado para vocês, eu vou reservar essa gordura, porque é nessa gordura aqui que eu vou finalizar a couve, que ela vai dar uma fritada para ficar com um sabor bem mais agradável no nosso prato. Eu vou finalizar o prato com farinha. Eu estou usando farinha de mandioca crua, ela só foi ali torrada, não tem tempero, não tem sal, não tem nada. Eu gosto de usar uma farinha um pouquinho mais grossa, que ela continua mantendo esse aspecto mais rústico aqui do prato. Então eu vou salpicando um pouquinho de farinha e vou agregando. Detalhe, esse prato, ele não é um prato que vai ficar com um creme grosso. Ele tem que ficar com os ingredientes envolvidos por essa farinha, mas você tem que conseguir enxergar cada uma das estruturas ou dos elementos que eu tenho aqui nessa produção. Pronto, olha aqui. Está tudo envolvido e o nosso feijão tropeiro, ele está finalizado. Eu vou agora para a couve. De novo, eu volto com aquela frigideira antiga. Vá-se embora, canarinho, vá cantar no seu sertão. E pronto. A minha couve está pronta. Agora a gente vai voltar para montar o prato, ok? E o nosso prato de feijão tropeiro, ele fica pronto e pode ser degustado por todos vocês. Se quiserem mais alguma informação sobre comida tropeira, é só entrar no meu blog, pordentrodagastronomia.blogspot.com.br. Muito obrigado. Anunciando entardecer e o romper da alvorada, sobrevoando a floresta e alegrando minha mar. Ai, que delícia de receita! Já almocei, mas deu até fome de novo. Façam na sua casa porque fica maravilhosa, é super facinho e se você perdeu algum passo, vai lá no nosso site todatarde.com.br. Aliás, através do site você também pode mandar a sua dica, a sua sugestão. Nós já selecionamos vários e-mails e estaremos falando deles nas próximas semanas, fazendo uma visita a você também. Se você sabe uma culinária especial, uma receita diferente, sabe também fazer um artesanato, manda e-mail pra gente, entre em contato que a nossa produção vai falar com você e quem sabe você vai estar aqui ensinando o pessoal de casa também. Então já sabe, todatarde.com.br, fale com a gente. E no programa de segunda-feira, é claro, vai ter também um programa feito especialmente para vocês. Por enquanto, o que eu desejo é um ótimo fim de semana, bom sábado, bom domingo e a gente se vê segunda. Beijo grande e até lá.